Salve, salve, mais um episódio aqui para a gente falar um pouco sobre como calcular o peso predito para a ventilação mecânica. Essa imagem aqui representa bem um pouco do que a gente aborda quando a gente fala de ventilação mecânica, volume corrente e a sua relação com o peso predito. E quando a gente observa esse raio-x, aqui é um raio-x de um indivíduo não obeso e do lado um raio-x de um paciente obeso, observe que, embora o paciente obeso ele tenha sua massa corporal grande, o seu pulmão ele não é representado proporcional à sua massa corpórea. Então, quando a gente quer dar volume para dentro desse pulmão, é fundamental que nós demos o volume adequado, o volume corrente adequado, para que não gere, assim, lesões pulmonares em virtude de altos volumes correntes. Então, como calcular esse peso predito na ventilação mecânica, né? Aqui está uma fórmula, é a altura em centímetro, menos uma variável constante, menos 52,9, multiplica esse resultado por 0,91. Esse resultado você soma 50 em homens e 45,5 em mulheres. Então, veremos aqui um exemplo prático, né? Imagina um indivíduo do sexo masculino com 1,72 m. Quando a gente coloca isso na fórmula, a altura em centímetro a gente bota 172, porque é em centímetros, aí menos 52,9 vezes 0,91, que é a fórmula, esse resultado dá 17,38. Como ele é homem, nós vamos pegar o resultado 17,38 e somar 50 e dá um peso quase de 68 quilos, né? Então esse é o peso ideal para ventilar o paciente que tem 1,72 m. Quando a gente pega aqui esse peso e fala de volume corrente ideal, quando a gente multiplica 6 ml por quilo, né, que é o volume corrente ideal para um paciente, esse paciente de 1,72 m ele tem que ventilar 6 vezes 67,38, mais ou menos 410 ml. Esse é o volume corrente ideal para esse paciente. Quando nós mostramos isso num simulador, e vamos mostrar primeiro nesse aqui nesse simulador, a representação de que quando você altera, você coloca os dados da altura do paciente em centímetros, repare que automaticamente há o cálculo imediato do peso ideal para a ventilação mecânica. Ele será ventilado com 6 ml por quilo, de acordo com o peso ideal desse paciente. Esse ventilador aqui, por exemplo, repare que é da mesma forma. Nós colocamos aqui, não esqueçam de selecionar se você está ventilando mulher ou homem, programa a altura e automaticamente ele te diz qual é o peso ideal para ventilar esse paciente. Então percebemos nesse ventilador que é dessa forma que ele funciona. Agora reparem nessa marca de ventilador, que aqui, o que você coloca aqui é o peso ideal do paciente, ou seja, você tem que calcular o peso e colocar aqui. Naquele caso, daquele paciente de 1,72 m, nós teríamos que vir aqui e colocar aqui os 68 quilos. Então, olha a diferença, né? A importância do profissional calcular e colocar aqui o peso ideal para que o ventilador ele se ajuste mediante aí o peso ideal desse paciente. Então, era essa informação que eu gostaria de dar hoje, né? Então, conheça a sua máquina, né, para poder proporcionar o melhor controle do volume corrente, né, e a melhor ventilação alveolar do seu paciente. Siga-nos aí no Instagram, no LinkedIn ou no YouTube, nós estamos com um canal lá. Peço que se inscrevam para quem está gostando e acompanhando nossas publicações. Um grande abraço e até a próxima.